Quando alguém perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que é a Páscoa? Que celebração é essa que se faz? Qual é a tua resposta? Tanto a pergunta como a resposta está aqui na Bíblia. Vamos seguindo. Dermaclim Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclim Aliança em Dermatologia e pela Dermaclim Excelsis Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária e trabalho com a minha irmã Felícia, que é psicopedagoga e missionária. Meus irmãos, agora vocês já estão lembrados que em Canaã vivia Jacó com a sua esposa Leia, Raquel havia morrido e as concubinas. E os 12 filhos viviam ali. José, ele era o queridinho do Jacó, porque ele era o filho da Raquel, a mulher que ele amava, era o primogênito. Raquel teve 2 filhos, o José e o Benjamim. Ela morreu de parto do Benjamim. E Jacó amava José, o José do Egito, que vocês já ouviram falar. E ele fazia túnicas, agradava mais o José do que os outros filhos, e além do mais, o José, aqui está escrito na Bíblia, Gênesis 37 em diante, que o José, tudo que os irmãos faziam, ele levava para o pai. Ainda criava essas confusões. Então ele criou nos irmãos ciúmes, sabe, antipatia, né? E um dia os irmãos foram para o campo trabalhar. E Jacó mandou que José fosse lá encontrar com os irmãos. José foi, ele era garoto, tinha 17 anos. Ao chegar lá, os irmãos viram uma oportunidade de se livrar de José quando ia passando uma caravana. Então eles pegaram José e venderam para aquela caravana para o Egito. José foi deportado para o Egito pelos irmãos, vendido como escravo. E os irmãos ali pegaram a túnica de José, mataram o animal, sujaram a túnica de sangue. E quando retornaram para casa, mostraram para Jacó e disseram: olha, uma fera do campo atacou e matou seu filho. E voltamos sem ele. Jacó ficou amargurado. E os anos foram passando. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. Lá no Egito, ele interpretou um sonho do faraó, vários sonhos, inclusive, mas o sonho das vacas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Quando ele interpretou esse sonho, ele adquiriu assim, uma respeitabilidade perante o faraó, que o colocou como governante do Egito. A interpretação das 7 vacas gordas eram 7 anos de muita bonança, da agricultura crescer muito, de muita criação. E depois viriam 7 anos de seca total, de fome, de dificuldades, tanto ali na terra do Egito quanto na terra de Canaã, em toda a região. E José, como governante, como um homem muito sábio, ele armazenou grãos, ele abriu muitos celeiros e parte do que era produzido ficou armazenado para os 7 anos de dificuldades. Passando os 7 anos de bonança, vieram os 7 anos de muita fome em toda a região. Agora nós já estamos em Gênesis 41, tá, em diante, já no finalzinho de Gênesis. Tudo detalhado aqui na Bíblia. Só vou agora resumir para vocês que José ajudou toda a família dele, o pai e os irmãos, a migrarem de Canaã para o Egito. E assim toda a família dele veio para o Egito, trazendo com ele todos os animais. E ali no Egito foi dado aos pais, à parentela dele, uma grande área de terra para eles viverem. E aí eles viveram ali em terra estrangeira, mas viveram ali e tiveram muito sucesso. E os anos foram se passando, meus irmãos. Agora nós já vamos entrar no livro de Êxodo. 400 anos se passaram. O que aconteceu nesses 400 anos? Toda aquela geração morreu, né? E as gerações seguintes. E nós tínhamos ali novas gerações, tanto do povo israelita, habitando ali, povo em terra estrangeira, os israelitas, que eram naturais de Canaã, habitando ali no Egito, e novos faraós, que esses faraós dessa época
não gostavam dos israelitas. Era um povo que crescia, era um povo muito inteligente, um povo que produzia muito. Então o faraó daquela época resolveu tirar tudo deles. A terra não era deles, eles eram estrangeiros, então tudo que eles adquiriram ali deixou de pertencer a eles e passou tudo a ser pertencente aos egípcios. E eles seriam escravos e foram escravizados. Então, o faraó, todo o povo judeu, todo o povo do Egito, escravizou ali o povo hebreu, os israelitas. E eles foram obrigados a produzir muitos tijolos para as grandes construções. Vocês sabem que até hoje nós temos imensas pirâmides construídas no Egito e muitas outras construções gigantescas. Então, o que aconteceu? Ao trabalhar como escravo, o povo estava sofrendo, o povo estava chorando. Eles não tinham mais sossego, não podiam dormir, eles apanhavam, eram espancados para trabalhar. E eles se lembraram, esse povo se lembrou do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de José. Eles clamaram a Deus, eles pediram a Deus pela libertação deles, que Deus tirasse eles dali da terra do Egito e que eles pudessem voltar a Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão e toda a descendência. Eles estavam ali no Egito, escravizados em terra estrangeira. E os anos foram passando, eles clamando. Então, em Êxodo 2, nós vamos saber da história de uma pequena criança, uma criança de 3 meses, foi colocada num cestinho e foi colocada no rio. Essa criança era hebreia, né? E naquela época, os meninos seriam mortos. Então, a mãe dessa criança, de nome Moisés, e a irmã Miriam colocaram ele no cestinho, colocaram no rio. E a filha do faraó achou esse menino e criou ele como filho. E vocês sabem os detalhes da história, que a própria mãe foi que amamentou Moisés e criou Moisés como filha do... Moisés como sendo filho da filha do faraó, mas a própria mãe criou. Moisés cresceu ali no palácio, um garoto rico, uma cultura egípcia muito rica, né? Uma cultura egípcia muito requintada, né? Os egípcios são muito inteligentes na arte, né? na filosofia, na medicina, na cultura dos esportes, né? Inclusive as Olimpíadas surgiram lá no Egito, né? E ali ele cresceu. Mas ele viu aquele povo ali sendo escravizado, ele sabia que aquele era o povo dele. Um dia Moisés viu o egípcio maltratando um hebreu. Ele saiu do palácio, foi lá, agrediu. E criou uma situação que ele teve que fugir do Egito. Ele fugiu, foi para terras distantes. E lá ele foi criar ovelhas para viver. E mais uns anos se passaram. E um dia, Moisés, já adulto, em torno de 40 anos, já casado, com 2 filhos, ele ouve uma voz chamando: Moisés, Moisés. E ele ficou surpreso e ele reconheceu a voz de Deus. E Deus disse a ele: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Volta para o Egito, que eu vou te dizer o que você vai falar para o faraó, e o meu povo será liberto. E Moisés voltou. E Moisés disse: o Deus de Abraão diz para que o Senhor deixe o povo sair, ir embora, voltar para Canaã e prestar culto a Deus. O faraó disse que não deixaria. Moisés falou com Deus e Deus disse: você vai lá e diz que eu vou mandar pragas. Ou ele obedece ou mais uma praga vai vir. Nesse ínterim, resumindo para vocês, foram 10 pragas. A primeira praga, já em Êxodo 7, foi a praga em que o rio foi transformado em sangue, e nem assim o faraó deixou o povo sair do Egito. Deus avisou, e veio a segunda praga, a praga das rãs. Deus avisou, e veio a terceira praga, a praga dos piolhos. Nenhuma dessas pragas foi dada sem que Moisés chegasse e avisasse: ou deixa o povo sair, ou Deus vai te mandar esta praga. E mesmo assim o faraó endureceu o coração.
veio a quarta praga, praga das moscas, veio a morte dos animais como a quinta praga, todos os animais dos egípcios morreram, o dos hebreus não. Veio a sexta praga, praga dos tumores, a sétima praga, a chuva de pedra, a oitava praga, a praga dos gafanhotos, já está ali em Êxodo 10. A nona praga, a praga da escuridão, foram 3 dias e noites, direto, tudo escuro, que ninguém enxergava ninguém. Havia luz na casa dos hebreus. Está aqui na Bíblia escrito. E nem assim Faraó deixou o povo sair. Então Deus disse: se preparem. Vai lá, Moisés, prepara o povo, que eu vou dizer tudo que o povo vai fazer, porque eu vou mandar agora a 10ª praga. E essa vai ser a última. Vocês vão sair. Se preparem, que nessa noite vocês vão sair do Egito e vocês vão caminhar de volta a Canaã. Meus irmãos, essa história é muito linda. Reflita um pouquinho, porque agora vocês vão entender a festa da Páscoa. Tá certo? Foi essa saída, essa passagem. Então, no próximo capítulo, eu vou falar mais dessa 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. E como Deus preparou o povo para sair, e como foi celebrada a primeira Páscoa, e como nós celebramos a Páscoa. Meus irmãos, se vocês não sabiam ainda dessa história, está aqui na Bíblia. Vocês agora sabem. Eu faço essa festa da Páscoa da minha casa e sempre tenho convidados, tenho irmãos. E já ouvi de irmãos, eu não sabia que era assim, e fico encantados. E o meu desejo de contar para vocês, de passar de geração a geração, de levar aos meus irmãos essa história que está aqui no livro de Êxodo, meus irmãos. Aqui você tem a Bíblia em casa. Então, presta atenção nesse capítulo, tá? Dá uma revisada no primeiro, aqui no segundo, e vamos para o terceiro capítulo, que eu vou colocar com detalhes para vocês a beleza, a grandeza da história da Páscoa. Até o próximo capítulo.